A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vossas vidas com mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Já estamos na lição de número 9, que traz como tema a vinda de Jesus em glória. Antes de nós iniciarmos a nossa pré-aula, quero agradecer a todos que estão assistindo, compartilhando as nossas videoaulas, a todos que estão pedindo os slides, nos auxiliando, divulgando. Deus abençoe ricamente a vida de todos. Lembrando também que nós temos a aula da lição de juvenis com o professor Juninho, e sempre eu deixo aqui na descrição deste vídeo o link para você assistir a aula de juvenis com o professor Juninho. A lição de número 9, a vinda de Jesus em glória, tem como texto áureo Mateus 24 e verso 30, que diz: Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. É uma parte do verso 30 de Mateus 24. A verdade prática desta lição diz o seguinte: a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as forças do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. O texto bíblico que nós vamos estudar na aula do próximo domingo está em Mateus, capítulo 24, versos 29 e 30, e também Apocalipse, capítulo 19, versos 19 e 20, também o capítulo 20, versos 1 a 3. Então você pode ver aí que são vários textos que falam da vinda de Jesus em glória. É importante que você saiba que a vinda de Jesus à terra será com os seus. Isto nós já falamos em várias pré-aulas, né? E sempre há muitas dúvidas com respeito a isso. Já me perguntaram, mas Márcio, qual o texto que aparece a igreja voltando com o Senhor Jesus? Apocalipse 19, nós já falamos aqui, né? Que mostra que a igreja está nas bodas, participa da ceia das bodas, e em seguida, a partir do versículo 11 de Apocalipse 19, é que Cristo vem à terra e ele vem com os seus. Mas um texto que está citado já na introdução da revista, da lição de hoje, é Colossenses, o capítulo de número 3 e o verso 4, que Paulo diz assim: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, eu já falei aqui numa outra pré-aula a respeito da palavra manifestar no grego, que é apocalupto, que vem da mesma raiz de apocalipsis, que é revelar-se, dar-se a conhecer. Então, quando Cristo se manifestar, vós, diz Paulo, a igreja também se manifestará com ele em glória. Esta vinda de Cristo, ela é visível, ao contrário do arrebatamento da igreja, que será num abrir e fechar de olhos. A vinda gloriosa de Cristo será visível, todo olho verá. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Um detalhe que eu chamo a atenção nesse verso é que ele vem com as nuvens e não nas nuvens. Então o texto não está dizendo que ele vai aparecer nas nuvens, o texto está dizendo que ele vem com as nuvens. Que nuvens são essas? As mesmas nuvens em que ele foi assunto aos céus, lá em Atos, capítulo 1, versículo 9. E no mesmo monte, aonde ele vai se manifestar, no Monte das Oliveiras. Lá ele foi assunto aos céus com as nuvens. E aqui diz que ele voltará
com as nuvens. Que nuvens são essas? No Antigo Testamento, sempre que a Bíblia fala da presença do Senhor, essa presença é chamada de Shekinah, fala também da nuvem de glória. Onde a Shekinah do Senhor se manifestava, também aparecia ali a nuvem, as nuvens de glória. Então, quando ele diz que ele vem com as nuvens, quer dizer que da mesma maneira que ele se manifestava no Antigo Testamento, ele voltará juntamente com os seus. Então é a nuvem de glória, em uma nuvem de glória com uma luz poderosa e ardente. Desta maneira, todos os homens que estarão na terra o verão, todo olho o verá. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14, verso 4. Será no momento em que Israel estará sendo encurralado na batalha do Armagedon. Ele aparecerá de forma visível e literal, né, e pisará o monte das oliveiras, conforme escreve o profeta Zacarias. Então, no meio desta guerra, o Senhor intervirá pessoalmente e lutará contra as nações para evitar o extermínio do remanescente fiel de Israel. Muito bem, aqui na terra, o anticristo estará dominando, juntamente com o falso profeta, que estará fazendo seus sinais e suas maravilhas, né? Tendo o seu poder outorgado pelo dragão. Né? Então a trindade satânica estará atuando, e esta mesma trindade maligna, ela fará uma convocação dos reis da terra para virem para a batalha no Vale do Megido contra Israel. Então eu quero mostrar um texto para você, que você pode utilizar muito bem na sua aula. Apocalipse 16, versos 14 e 15, que diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então haverá uma convocação feita pela trindade maligna para que os reis da terra venham até o Vale do Megido, local também chamado em hebraico de Armagedon, para batalharem contra Israel. Então essas nações, elas irão aí para este vale, e ali haverá esta grande e terrível batalha. Mas como sempre, a Bíblia nos mostra que o Senhor está no controle. O Senhor prova que está no controle de tudo. E enquanto a trindade maligna faz esta convocação para que os reis da terra venham, né, até o Vale do Megido para pelejarem contra Israel, no céu acontece um outro fato que eu quero mostrar aqui para você, e você deve utilizar também esse texto. Apocalipse 19, versos 17 e 18. Diz assim: Vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, no mesmo momento em que há uma convocação aqui da trindade satânica, há no céu uma convocação, um anjo, né, que estava no sol, faz uma convocação a todas as aves dos céus para que venham para banquetear, porque haverá uma carnificina, haverá uma tão grande mortandade, haverá muito sangue, e as aves dos céus participarão desse banquete e comerão a carne dos reis da terra, dos homens, dos grandes, dos fortes e dos pequenos. Então isto mostra que o Senhor, como sempre esteve, ele sempre estará no controle de tudo. Neste período, a maioria dos homens da terra morrerão. Então haverá poucas mulheres e crianças
que sobreviverão para adentrar ao milênio. Então, o povo da terra na grande tribulação, a metade dele morrerá e uma pequena parte é que estará viva para entrar no reino milenar. Bem, depois da batalha do Armagedon, qual é o resultado? O resultado final do Armagedon. Vamos lá. A besta e o falso profeta são presos e lançados no inferno. Não é o Hades, é inferno mesmo aqui, é o Lago de Fogo, que será inaugurado aqui. Então o Lago de Fogo ainda não foi inaugurado, né? Então a besta e o falso profeta serão os primeiros de incontáveis milhões de pessoas que não foram regeneradas, que não nasceram de novo, e também de anjos caídos a chegarem a este terrível lugar. Os dois primeiros a chegarem ao Lago de Fogo, a inaugurarem o Lago de Fogo, é a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. É interessante você notar também que ambos, tanto a besta quanto o falso profeta, eles aparecem ali 1000 anos depois. Se você olhar para Apocalipse 20, verso 10, você vai ver que quando o dragão for lançado ali, o dragão que é Satanás, 1000 anos depois, eles estarão lá, a besta e o falso profeta. Por que isso é importante? Porque existe uma doutrina que é muito divulgada aí na mídia, a doutrina da aniquilação, em que todos irão, os ímpios, né, eles irão para o inferno e ali queimarão no lago de fogo e deixarão de existir. Eu quero dizer para você que essa doutrina não é bíblica. A alma e espírito não morrem. Não morrem. Então ninguém será aniquilado. O sofrimento ali é eterno. E esse texto de Apocalipse 20, 10 mostra que a besta e o falso profeta, eles estão ali, 1000 anos depois. Quando o dragão for lançado lá, eles continuam ali. Então isso destrói totalmente essa doutrina da aniquilação. O dragão, que é o diabo, ele será preso no abismo, depois desta batalha, por 1000 anos. Então, durante todo o período do milênio, Satanás estará preso no abismo, que não é o Lago de Fogo. O abismo se refere ao Tártaro, uma divisão que há no Hades, e ele será preso ali por 1000 anos. Depois haverá o julgamento das nações. Você vê isso em Apocalipse, Mateus 25. O julgamento das nações está em Mateus, capítulo 25, os versículos 31 ao 46. É muito importante o julgamento das nações. Ele não é o juízo final. Não é o grande trono branco. Então não confunda o julgamento das nações com o juízo final ou o grande trono branco. O julgamento das nações é para os povos que vivem na terra no tempo da volta de Cristo, da volta visível de Cristo, a volta gloriosa de Cristo. A evidência aceitável de sua fé, da fé desses povos, é a sua atitude em relação a Israel. Por exemplo, quando foi convocado a todos para virem para a batalha contra Israel, tal nação, que posição ela tomou? Então esse é o julgamento das nações. Não tem nada a ver com a igreja e não tem nada a ver também com o juízo final. Então a relação, a maneira como esses povos, que essas etnias se comportaram em relação a Israel é que determinará se eles creram no Messias ou não. Então ali, no julgamento das nações, Cristo vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas são aqueles que estiveram do lado de Israel. Então as ovelhas têm o direito de adentrarem para o reino, enquanto os bodes irão para o fogo eterno. Não veja a igreja aí, não coloque igreja, que não tem nada a ver com a igreja. O julgamento das nações, a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Como será o milênio? Na terra voltará a ter paz, justiça, saúde, amor e tudo mais conforme o Senhor planejou que fosse assim para o homem, quando ele fez o homem, quando ele criou o céu, a terra, o mar e o homem também.
As nações nesse tempo serão guiadas por Cristo, né? Elas estavam sendo guiadas pelo anticristo na grande tribulação, agora estão guiadas por Cristo, né? Nesse período do milênio. Israel, no milênio, será a nação sacerdotal, como Deus sempre desejou. E eu coloquei aqui Êxodo 19, versos 5 e 6, que o Senhor demonstra esse desejo que toda a nação de Israel fosse um sacerdócio real para o mundo. Israel falhou nesse propósito, mas no milênio esse propósito de Deus se cumprirá e Israel será a nação sacerdotal, ministrará aos povos, né, e receberá o dízimo dos povos nesse período do milênio. A igreja glorificada, obviamente, reinará juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Então é um período de paz, é um período em que a justiça de Cristo reinará, mas ainda não é o estado eterno. Né? Ainda não é o estado eterno, é um período de 1000 anos de paz. Por quê? No final dos 1000 anos, Satanás será solto. Você pode ver isso em Apocalipse 20, verso 8. E por mais incrível que pareça, ele conseguirá enganar e seduzir muitas nações. Aqueles que nasceram durante o milênio, porque no milênio haverá vida normal, vai morrer gente, né? Apesar de que Isaías diz que aquele que morrer com 100 anos, né, dirão que ele morreu jovem, né? O jovem morrerá aos 100 anos, diz o profeta Isaías, mas haverá morte, assim como também nascerão crianças, né, no período do milênio. Então, por mais que essas pessoas vejam Cristo reinando, o período de paz que a terra está vivendo, quando Satanás for solto do abismo, ele sairá, diz a Bíblia, e enganará, seduzirá as nações e muitos o seguirão. Muitos o seguirão. Esta, portanto, será a última tentativa, né, uma tentativa suicida, por sinal, do dragão, que é Satanás, de guerrear contra Cristo. Então ele vai juntar as nações, vai conseguir convencer algumas nações da terra e sairá numa batalha contra Cristo e o seu exército. Esta é a batalha final. Esta é a última batalha. E a Bíblia chama esta batalha de a batalha de Gog e Magog. Então não confunda com o Armagedon, que é antes do milênio. Esta batalha de Gog e Magog é a última batalha, é a batalha final. E o resultado dela é que Satanás será então lançado no lago de fogo, né? E aqueles que o seguiram também, aonde já estão a besta e o falso profeta. Depois disso, o que acontece? Tem fim o tempo, tem fim o Cronos. Até então, nós estamos contando o tempo. Nós falamos de um reinado de Cristo durante 1000 anos, que são 1000 anos literais, mas aqui, a partir desse momento, cessa o tempo, acaba o Cronos, porque vai iniciar-se então o estado eterno, e na eternidade não haverá o sol que marca o tempo. Na eternidade, diz a Bíblia, o Cordeiro será a sua lâmpada. O próprio Cristo será o sol. Ele já é chamado na Bíblia de o sol da justiça. Então não haverá mais, se não haverá mais o sol, o que marca o tempo para nós hoje? Né? O movimento que a Terra dá em torno do sol. Então não haverá mais sol. Né? Haverá um novo céu e uma nova terra. Então vai se iniciar o estado eterno. Eu coloquei aqui uma observação, porque essa frase é estranha, né? Iniciar o estado eterno, né? Se é eterno, não tem fim, assim como não tem começo. Então é uma maneira de nós expressarmos uma linguagem humana que vai iniciar a eternidade, né? Mas se é eternidade, eternidade é a ausência completa do tempo. Né? É difícil entender isso, mas então inicia-se o estado eterno. Haverá um novo céu e uma nova terra, como eu já disse, e não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá nenhum pranto e não haverá mais nenhuma dor, porque
as primeiras coisas já passaram. E os vencedores, diz a Bíblia em Apocalipse 21, verso 7, eles herdarão todas as coisas. Todas essas coisas serão herdadas pelos vencedores. Que eu e você, que estamos buscando entender a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós possamos estar firmes e nós possamos sermos achados entre os vencedores, entre os herdeiros de Cristo. Que Deus mais uma vez o abençoe. Divulgue as nossas aulas, né? Curta, inscreva-se no nosso canal, ore por nós e que Deus ricamente o abençoe. Amém.